E te farei uma grande nação. Abraão olha para os céus do céu. Conta, assim será a tua geração. Esse não era o maior sonho de Abraão. Esse não era o maior sonho de sua esposa, Sarai. O maior sonho de Sarai e o maior sonho de Abraão era ter um filho que ele pudesse educar, que ele pudesse levar aos estudos e ver o seu crescimento e passar a sua herança que herdou desde a sua adolescência até a sua maturidade e na sua velhice morrer e passar a sua herança ao seu filho. Esse era o maior sonho de Abraão e de Sarai. Porém, esse sonho estava sendo impedido por causa da esterilidade de Sarai. Sabemos muito bem que Abraão era chamado de o pai da fé. Sarai também não tinha muito essa categoria de fé. Sarai não era uma chamada mulher, como diz na Bíblia, a mulher da fé, esposa de Abraão. Mas Abraão, ele tinha muita fé que um dia o seu sonho de Deus, o maior filho, ia se realizar. Porém, Sarai tinha muitas dúvidas, se questionava muito tempo. E era por isso que Sarai sofria mais que Abraão. Abraão era mais paciente. Abraão era mais maneiro, tranquilo. Esperava no Senhor. Esperava paciente no Senhor que a promessa um dia ia se realizar. Porém, Sarai era uma mulher inquieta, uma mulher precipitada, uma mulher impaciente, que também não estava duvidando que um dia o seu maior sonho ia se realizar. Mas por que essa dúvida? Além da infidelidade de Sarai, também surgiu o segundo problema. Qual foi o segundo problema, pregador? O segundo problema é que ele já era avançado de dias. Quando a sua foi avançada de dias, é que ele já estava com uma idade muito avançada e que já estava quase perto da sua vida se acabar. Outra impossibilidade de ele ter o seu maior sonho realizado. Escute e olhe bem aqui para mim. Se você vai entender aqui, Abraão e Sarai, Abraão, uma pessoa paciente, Sarai, uma mulher inquieta. Diz a Bíblia que os anjos do Senhor apareceram na tenda de Abraão. E lá, conversando com Abraão mandou a sua senhora preparar o melhor da comida da sua casa de Israel para aqueles dois anjos do Senhor. E os anjos do Senhor falou para Abraão, olhou no tempo dos olhos dele e lhe fez uma promessa. E qual foi essa promessa, pregador, que o anjo do Senhor falou para Abraão? Falou assim: terás a tua mulher, Sarai, terás um filho. Sarai está fazendo toda a fazer. E quando Sarai começou a ouvir a promessa que o anjo do Senhor falou para o Senhor Abraão, ela sorriu, ela debochou, ela pensou que aquilo nunca ia se realizar. E o anjo do Senhor falou assim para Sarai: existe alguma coisa difícil que Deus não possa realizar? E o anjo começou ali a fazer a promessa, conversando com Abraão. Ela duvidou, ela não acreditou naquilo que poderia ser realizado através da promessa que o anjo de Deus tinha prometido para ela. Ela não acreditou, ela é impaciente, ela é inquieta, ela não ficou na terra, Abraão tranquilo, acreditando na promessa, acreditando que Deus um dia ia realizar, não se importando se ela era estéril, se ela era, já estava avançada de dia, de idade. Ele não se importou muito com isso, ele não foi muito velho. Ele creu e abraçou a promessa que Deus tinha prometido na sua vida. A Sarai, totalmente ao contrário do pensamento de Abraão. Sarai começou a duvidar, e começou a ficar inquieta, começou a ficar impaciente. E essa não vai ter adiante. Qual foi a ideia adiante que ela teve? Ela disse: se eu pegar a minha serva, chamada Agar, e ela se deitar com o meu senhor, meu esposo Abraão, terá um filho, e eu cuidarei desse filho como se fosse meu. Enganou-se. A ideia parecia brilhante, a ideia parecia
totalmente boa aos olhos de Abrão e de Sarai, porque ela foi rapidamente espalhar a ideia e contar com o seu esposo, e diz a Bíblia que o seu esposo assombrinha os seus olhos. Essa ideia Glória a Deus. Essa ideia é boa. E diz a Bíblia Sagrada que Abrão se deitou-se com Agar, com a sua serva, que servia há anos e há anos, servindo Sarai e a ele. E ele se deitou com ela. E diz a Bíblia Sagrada que Agar começou a ficar grávida. Agar começou a sentir aquele sintoma de gravidez no seu ventre. E Sarai percebeu que ela estava grávida. E Agar também percebeu que ela já estava grávida de um filho do marido de Sarai, de Abraão. E daí em diante dessa gravidez, começou-se uma intriga. Começou-se uma briga entre as duas. Começou-se uma briga entre a senhora e a serva. Entre a serva e a senhora. A senhora começou a desprezar sua serva. E a serva começou também a desprezar a senhora. A senhora começou a desprezar porque não tinha filho. A serva começou a desprezar a senhora porque ela tinha filho. A senhora começou a desprezar a serva porque ela não era impossibilitada de ter filho. Mas a serva começou a desprezar a senhora dela porque ela tinha a possibilidade de ter filhos, de engravidar e no ministério. E começou-se uma briga, uma rivalidade, mas nada a ver a gatinha com a história de Abrão e de Sarai. Olhe bem, eu estou narrando aqui uma história muito linda, mas eu já vou dirigir a mensagem para você. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Se você vê muito bem, começou-se a briga entre a senhora e a serva. A serva se pesou porque é estéril, a senhora, porque não é estéril. E a senhora dela começou a desprezar porque é estéril. Você vê a diferença disso? Também nos dias de hoje. Tem gente que despreza o outro porque não tem. Tem gente que despreza porque tem. Tem gente que despreza o outro porque está mais em cima. E tem uns que desprezam em cima porque está indo embaixo. Tem uns que desprezam mais os grandes porque está muito embaixo, porque está ainda mais no lado. Mas os que estão em cima também vão desprezar os que estão embaixo, porque esse alto grandão. Escute. Essa briga, essa intriga entre o Senhor e a serva é durante anos. E até hoje nos dias agora acontece. Se você entender muito bem, como eu disse aqui antes, Sarai expressou Agar, que era sua serva, porque ela tinha filhos. E Agar desprezou a sua senhora porque não tinha filhos. Não despreze o teu irmão do teu lado, só porque ele não tem, não pode. Mas você também não despreza aquele que tem e que está podendo. Aleluia. Olhe bem aqui para quem conosco. Eu sei que estamos em pouca gente, nós começamos a ir da não despreze só porque aquele tem mais e o outro tem menos. Todos nós somos, de da vida forma, participantes e herdeiros de Deus. A Bíblia diz que todos nós somos filhos adotivos do Senhor. Então, para que essa repetição, esse desprezo? Para que isso? Aleluia. Verdade. Você vai entender muito bem. Agar nada a ver tinha com a história de Abraão e de Sarai, mas por causa da ideia
Agar sofreu mais que Sarai. Escute.